Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 44. Lucas 24, do 44 até o versículo de número 49. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e dos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Podeis assentar. Aqui, irmãos, o Cristo ressuscitado está dialogando com os seus discípulos, está revivendo coisas que ele já havia dito a eles, e estas coisas que ele está reavivando, reativando, que ele já havia dito, diziam respeito à sua morte e ressurreição. E estavam estas informações, estas coisas ditas, contidas nas Escrituras do Velho Testamento. É curioso que Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, o Deus que enviou os profetas, venha a citá-los como fonte de autoridade. Mas nós vemos que Jesus quer que os discípulos creiam nos fatos conforme eles foram profetizados. Quer que eles entendam os fatos conforme a luz dada pelas Escrituras. Nas disputas de Jesus com muitos de seus acusadores, pessoas que queriam experimentá-lo, ele citou as Escrituras. Lá no deserto, tentado pelo diabo, ele revidou suas ofertas com citações das Escrituras. E o Cristo ressuscitado, que poderia simplesmente chamar a atenção para o fato de ele estar ali vivo, simplesmente para a constatação empírica, ele faz alusão a que os acontecimentos de sua morte e ressurreição haviam sido profetizados e que estavam registrados, portanto, nas Escrituras. Isso mostra, irmãos, que as Escrituras são a nossa fonte de autoridade, a nossa regra de fé. Nós não cremos simplesmente porque algo nos impressiona os sentidos. Nós não cremos simplesmente porque é espetacular, sensacional. Nós cremos a partir das Escrituras. A fé bíblica, a fé salvadora, diz Paulo aos Romanos 10, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Jesus queria que as pessoas viessem a Ele entendendo as Escrituras que dele testemunhavam. Ele disse aos judeus: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ele disse: se vocês crescem em Moisés, João 5, também creriam em mim. Se vocês não creem nos seus escritos, entretanto, como poderão crer em mim?
E aqui no verso 44 nós temos: e disse-lhes o Cristo ressurreto: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus não faz alusão a nenhuma tradição. Naquela época os anciãos tinham tradições, mas Jesus disse que por causa do apego a elas, eles invalidavam a palavra de Deus, porque estavam mais atentos às suas tradições do que às Escrituras. O tempo em que o Velho Testamento foi escrito foi muito mais longo do que o tempo em que foi escrito o Novo Testamento. Entretanto, não se formou nenhuma tradição não escrita que Jesus a ela tenha recorrido como fonte de autoridade. Ele diz: convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Dessa maneira ele mostra que o assunto de todo o Velho Testamento, bem como seria o assunto do Novo Testamento, é a sua pessoa. Aqui nós temos as divisões do Velho Testamento: a lei de Moisés, os profetas e o que os judeus chamavam de outros livros, que ele cita um deles, os Salmos, metonimicamente. Jesus está dizendo: era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito, e estava escrito de mim. Nas 3 partes das Escrituras do Velho Testamento, o assunto das Escrituras é a pessoa, a obra de Jesus, a promessa que nele foi cumprida. No verso 45 diz: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quando nós lemos a Bíblia de coração aberto, o Senhor Jesus, que esteve com os discípulos naquela ocasião, através de seu Santo Espírito, hoje abre o nosso entendimento para que compreendamos as Escrituras. No verso 46 ele diz: e disse-lhes: assim está escrito e assim convinha. Convinha quer dizer, era necessário que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Estes fatos mencionados eram necessários para um objetivo, notadamente. O objetivo era a nossa salvação. Não poderia haver salvação se Jesus Cristo não tivesse morrido e ressuscitado. A necessidade aqui é moral. O Deus eterno, absolutamente santo, que é luz, e com ele não habita trevas nenhuma, estabeleceu leis para o universo que criou, entre elas a lei moral, para o homem ser dotado de livre-arbítrio, se adequar. Mas a Bíblia Sagrada diz que o homem infringiu esta lei, e tendo sido ele criado em elevada posição, é chamado na Bíblia o homem de coroa da criação, é chamado de aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus pôs tudo aos seus pés, disse a ele que dominasse sobre as aves nos céus, peixes debaixo das águas, animais que rastejavam, disse a ele para subjugar a terra, sendo ele um vice-rei no universo material, tendo tal posição elevada, a sua queda foi de grandes repercussões. Aquilo que havia sido colocado debaixo de sua tutela, como o seu reino, este mundo físico, foi amaldiçoado. Maldita é a terra por causa de ti. Deus disse a Adão: te produzirá espinhos, e agora ela vai resistir ao teu trabalho, será com fadiga, tu vai extrair dela o pão, vai ser com o suor do rosto. O pecado entrando no mundo teve consequências cósmicas e corrompeu a natureza humana.
O ato praticado foi uma escolha que não é como aquela que tomamos no dia a dia. Adão, o primeiro homem, em quem estávamos todos nós potencialmente, viemos do primeiro casal, Adão faria ali uma escolha decisiva, porquanto não inclinado a qualquer pecado, sempre por sua natureza boa, criada por Deus, predisposto ao bem, só havia para ele uma única interdição, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não havia outro pecado possível de ser cometido, senão o de transgredir a uma única ordem. Entretanto, a decisão do homem decidiria não apenas a sua situação particular, mas a situação da raça humana. Se tivesse obedecido, consolidado na retidão, ele teria adquirido a natureza santa, como a dos anjos, que, tendo obedecido no princípio, já não podem pecar. Se, porém, transgredisse, corromperia a natureza humana e transmitiria esta corrupção aos seus descendentes por aquela lei estabelecida na criação, segundo a qual cada ser produz segundo a sua espécie. A escolha ali não era uma escolha, era a escolha. Tendo criado o homem em inocência, para o homem ter plena felicidade, ele deveria ter um teste de fidelidade para corresponder aos benefícios de Deus com gratidão, para se elevar em virtude pela obediência e ter gozo pleno. Mas esta oportunidade também era a oportunidade de cair e trazer grande desgraça para a humanidade. E nós sabemos que o pecado entrou no mundo, que o primeiro homem transgrediu, que a raça humana corrompeu-se. Pascal, que foi um filósofo do início da modernidade, crítico do racionalismo e, de certa maneira, uma pedra no caminho do iluminismo, Pascal defendeu fortemente a ideia de que há um pecado inerente do homem, de que há uma natureza pecaminosa no homem. Ele disse: a ação dessa corrupção é um mistério, mas ao mesmo tempo que é um mistério, disse ele, é um mistério sem o qual nós não temos como explicar a humanidade. É um mistério que dá sabedoria, é um mistério que aceito, traz explicação para aquilo que de outro modo é inexplicável. Como em tantos anos de história o homem não tem melhorado, quando em tanto tempo de auto-recriminação por erros, os homens reincidem sob novas versões dos mesmos erros. Parece haver no campo moral e espiritual uma dificuldade de qualquer processo de aprendizagem, melhoria ou aperfeiçoamento. E quando nós falamos de pecado, nós não estamos falando daqueles pecados grotescos, como o homicídio, como um assalto à mão armada. Para certas pessoas já bem posicionadas na sociedade, arriscar-se a isso é perder tudo que possui. O egoísmo delas as refreia. Nós não estamos falando apenas das coisas mais socialmente nocivas e degradantes. Nós estamos falando do conceito de pecado diante de Deus, não do mero crime que a sociedade reconhece, mas do pecado que tem um sentido teológico. O pecado está no fato de o homem tudo fazer buscando sua autossatisfação. Como dizia Lutero, o homem é um ser corcunda, voltado para si mesmo, para a sua satisfação. Paulo denomina isso de concupiscência. Alguns pais da igreja falaram da concupiscência mais em termos de pecados físicos, sexuais, gula,
Mas a concupiscência necessariamente não tem a ver com pecados físicos, é o desejo do homem de autogratificação, de autossatisfação. É possível alguém agir cordialmente, solidariamente, mas buscando algum tipo de vantagem. É possível alguém dar uma esmola para sentir que tem algum crédito para compensar os seus pecados. É possível alguém estar querendo, com suas boas ações, buscar na sua própria visão, se ele assim acredita, uma reencarnação melhor, a diminuição de penas do purgatório, uma reputação moral. Nem sempre esses motivos que eu estou mencionando ilustrativamente, eles vêm à consciência. E se Freud nos ajudou alguma coisa, foi nisso, foi mostrar que o homem muitas vezes, pensando agir por altruísmo, ele tem algum outro tipo de interesse, do qual ele nem mesmo assume a consciência. Ele se justifica com motivos nobres, quando há outros lá dentro que não são tão nobres assim. A Bíblia Sagrada diz que este pecado escondido no recôndito, esta concupiscência, esse desejo de autossatisfação, não apenas se expressa nos atos mais cruéis e sórdidos, mas nos mais aparentemente altruístas, benevolentes. Deus, que sonda os corações, que nos conhece de dentro para fora, sabe como nós todos somos transgressores por efeito da queda de Adão, que corrompeu a nossa natureza. A lei de Deus foi dada no Velho Testamento, através de Moisés. Refiro-me agora à lei moral. Mas os judeus interpretaram equivocadamente o seu propósito. Acharam, os mais religiosos, disciplinados, que eles poderiam cumprir a lei de Deus integralmente e merecer salvação por meio de suas obras, ou talvez expiar a culpa dos pecados através dos sacrifícios oferecidos e se blindar em outra parte de suas vidas por uma diligência em obedecer à lei que Deus havia dado. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, nos ensina que a lei foi dada não para nos justificar diante de Deus, mas para que o homem tivesse pleno conhecimento do pecado. É o que diz lá em Romanos, capítulo de número 3. Já em Romanos 7,7, Paulo diz: eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Paulo, religioso, diligente, disciplinado, fariseu, ele procurava em tudo cumprir a lei de Deus exteriormente, mas havia um mandamento da lei que não se referia à conduta externa, mas à disposição interna. Era o mandamento que dizia: não cobiçarás. E Paulo foi honesto o bastante para, chegando nesse mandamento, admitir que por trás dos seus melhores esforços ainda residia a cobiça no seu coração. Tiago diz na sua epístola que se nós obedecermos a lei de Deus em quase todos os pontos, porém fracassarmos em um só, seremos diante de Deus culpados, como se a todos os mandamentos tivéssemos transgredidos. Porque Deus não faz compensações, nem tem uma balança. Ele exige a retidão que deveríamos ter tido desde o começo. A Bíblia Sagrada diz que o problema está em nós antes de estar naquilo que fazemos. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64, verso 6, Isaías deixa isto claro: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, quer dizer, nossas melhores obras, como trapos da imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Note, antes de falar das nossas justiças, das nossas pretensas boas obras, como trapos da imundície, ele diz: nós somos como o imundo. O problema está em nós.
Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai dele. Jesus comparou os religiosos, fariseus, diligentes exteriormente em cumprir a lei, a caixões, a sepulcros, adornados, bonitos por fora, mas dentro tem um corpo em decomposição. Portanto, meus irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 7, Paulo lembra sua vida religiosa e mostra o fracasso dela. Ele diz, falando do tempo em que era um fariseu, em Romanos 7, ele diz: querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. A lei de Deus é santa, justa e boa, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele diz: apreciando com meu entendimento a lei de Deus, eu acho nos meus membros uma outra lei que me leva cativo ao pecado. E aí ele diz que a lei estava enferma, enfraquecida pela carne, impotente para nos salvar, por causa da nossa natureza carnal. Em Romanos 8 ele diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus, e a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Esse diagnóstico bíblico é assustador para os dias de hoje. Talvez alguns aqui até achem que seja muito exagerada, porque alguma coisa deste pensamento secular o influencia para pensar assim, para não ver a culpabilidade do pecado. Os homens estão numa sociedade secular, eles já não se veem aos olhos de Deus, eles se veem aos olhos da sociedade. E comparando nossa vida com a de outras pessoas, sempre podemos encontrar gente pior do que nós, e assim nos gratificarmos, dizendo: eu não sou como aquela pessoa. A gente pode ocultar os nossos vícios e não lembrá-los, e ressaltar só aquilo que nós julgamos ser as nossas virtudes. Mas a Bíblia diz que nós seremos medidos pelo Supremo Juiz, aos olhos de Deus, não do nosso vizinho. Paulo diz aos Romanos 3 que pela lei no dia do juízo toda boca estará calada, silente, porque pela lei todo homem é condenável diante de Deus. E ao mesmo tempo que a lei dada por Moisés tinha esta parte moral, inclusive com uma ameaça: maldito que não cumprir toda a lei, também ela tinha ritos, com sacrifícios pelo pecado. Obviamente, como diz lá na carta aos Hebreus do Novo Testamento, o sangue de touros e de bodes que eram oferecidos não pode perdoar pecados. Mas a razão de Deus ter estabelecido aqueles ritos era pedagógica, era para prefigurar o sacrifício de Cristo. Ao mesmo tempo que a dimensão moral da lei revelava ao homem sua incapacidade de salvar-se, sua dependência de um socorro externo, os sacrifícios apontavam para o sacrifício futuro de Cristo. Por isso João Batista, quando avistou Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao lado disso nós tínhamos os profetas. Os profetas tanto confrontavam o povo com a lei para revelar a desobediência, em períodos de torpor moral, de insensibilidade moral, os profetas vinham tirar a paz falsa dos homens. Os profetas vinham para perturbar as consciências, mas na medida em que eles denunciavam os pecados e confrontavam o povo com a lei transgredida, eles falavam do Messias. Estava ali a promessa messiânica. Eles confortavam falando do Messias que viria. Eles, portanto, tinham uma ação para consolidar a força da lei em denunciar o pecado, e ao mesmo tempo uma que abria a porta da esperança para o Salvador que viria. E nós temos o livro de Salmos. O livro de Salmos é o mais curioso de todos, porque Davi, em suas angústias, de uma maneira mística e sobrenatural,
compartilhou angústias do Messias. E não falando na terceira pessoa, como os demais profetas que se referiam a Cristo como Ele, o salmista falando na primeira pessoa, ele fala daquilo que o Messias iria passar. Salmo 22, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E em suas angústias presentes, ele traduz as angústias futuras do Messias. E Jesus está aqui dizendo: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, através dos ritos que o prefiguravam, nos profetas que anunciavam a vinda do Messias, e nos salmos, onde se retratava de maneira a mais vívida os seus sofrimentos na cruz por amor de nós. Convinha que o Cristo padecesse, mas também convinha que ele ressuscitasse. A ressurreição, irmãos, é o ato de Deus Pai que traz o Filho de volta à vida em seu corpo, para mostrar ao mundo que a morte de Jesus Cristo não foi como a morte de qualquer uma pessoa. É o selo que testifica o que Jesus disse acerca do valor singular de sua morte. A ressurreição é a prova de que Jesus Cristo morreu não como uma vítima do Império Romano, da inveja das autoridades judaicas. Ele morreu por um propósito estabelecido, morreu voluntariamente. Poderia ter impedido sua própria morte, mas entregou-se por amor de nós, levando sobre si os nossos pecados, o justo morrendo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A ressurreição também é uma prova de que Jesus Cristo não morre mais. Sua ressurreição foi incorruptível. Sua ressurreição foi de uma vez para sempre. Ele disse lá no livro do Apocalipse a João: eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu vivo pelos séculos dos séculos. Por isso nós não acreditamos que durante a missa Jesus esteja novamente morrendo, porquanto isso requereria novas ressurreições. Mas a sua ressurreição foi para mostrar que sua morte foi válida e foi definitiva, e pagou o preço completo da nossa redenção. Por isso na cruz ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. O evangelho que temos que pregar é o anúncio destes fatos, destes acontecimentos. Evangelho significa boas notícias. Evangelho, portanto, fala daquilo que aconteceu. Enquanto que a lei chama você a fazer algo, e nenhum homem atendeu à perfeição com que a lei exige obediência, o Evangelho não lhe chama a fazer, anuncia o que foi feito. O Evangelho anuncia que aquilo que o homem não pôde fazer, Deus fez pelo homem. O Evangelho, meus irmãos, não estabelece uma escada para subirmos até os céus com a nossa própria ascese e diligência. O Evangelho proclama que Jesus desceu dos céus para buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, se o Evangelho é alusão a notícias, a acontecimentos, só tem sentido o Evangelho se houver uma resposta daquele que está ouvindo, uma correspondência, uma congruência de postura daquele que está ouvindo. A própria palavra evangelho o revela. Evangelho quer dizer boas notícias. Mas boas notícias só serão para aqueles que podem reconhecer que são boas notícias. Notícias nós podemos dar. Elas serem boas depende da expectativa de quem está a ouvir a notícia.
Há notícias que saem que para uma parte da sociedade é boa notícia, corresponde a expectativas. Para outra é uma má notícia, talvez para outra seja uma notícia indiferente. Portanto, é preciso a pessoa estar numa postura de ouvir o Evangelho de maneira que as notícias que o Evangelho traz lhe soem como boas notícias. Venham ao encontro de suas expectativas. Ora, irmãos, ninguém vai receber esta notícia da morte e ressurreição de Jesus como uma boa notícia. Isso não vai traduzir-se em novas de grande alegria. Isso não vai trazer resposta a expectativas, a não ser de quem reconhece o seu pecado, reconhece que está sob sentença de juízo, reconhece que merece o inferno, reconhece que está fora da graça de Deus. O problema hoje é exatamente esse. Nós pregamos o Evangelho, mas para o ouvinte não é Evangelho. Nós damos as notícias sobre a morte e ressurreição de Jesus, mas para o ouvinte aquilo ali não soa como uma notícia de grande alegria, porque ele não se enxerga em perigo, porque ele não se enxerga ameaçado, porque ele não vê a gravidade do pecado. Talvez possa soar como um ato de abnegação de Cristo, para alguns até um desperdício, se Deus pode nos perdoar livremente, como se Deus não tivesse uma ordem moral para manter, porque não o fez, sem que seu filho tivesse que sofrer. As pessoas não conseguem receber isto com alegria, se elas não forem feridas primeiro pela lei de Deus. Por isso que a ordem da escrita da Bíblia é essa. No Velho Testamento, o foco na lei, embora o Evangelho profetizado, e no Novo Testamento, o Evangelho anunciado, mas a lei subentendida. Porque, meus irmãos, sem a lei nós não chegamos ao Evangelho. Sem sermos feridos na consciência, para ver a gravidade das nossas transgressões, o horror do nosso pecado, a seriedade da nossa culpa, nós não poderemos entender o Evangelho. A morte de Jesus naquela cruz proclama duas coisas. Primeiro, proclama que todos nós somos pecadores. Se ele morreu por todos nós, é porque todos nós éramos pecadores e era necessário para a nossa salvação que ele morresse. Se o próprio Filho de Deus, encarnado, é que teve que morrer em nosso lugar, então é porque o nosso pecado era grave demais, para que só pudesse ser remediado por uma medida tão extrema, tão drástica, em que o próprio Filho de Deus tivesse que se encarnar e morrer substitutivamente por nós. Essa é a primeira parte da mensagem da cruz, do que revela a cruz de Cristo. Ela dá-nos o diagnóstico de quem nós somos, pecadores gravemente culpados. E o outro olhar que podemos ter para a cruz, que só faz sentido depois deste primeiro, é como foi grande o amor de Deus por nós. Nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não fez isso porque nós éramos dignos, ele fez isso para nos dar dignidade. Não foi o nosso mérito que reivindicou essa ação de Deus, mas foi o fato de Deus ser amor. O ato de Jesus foi tão profundo, não porque nós éramos merecedores, mas porque o buraco em que nós nos enterramos era profundo demais, e ele teve que descer a esse nível de sofrimento para expiar a nossa culpa. Hoje nós vivemos numa sociedade antipática à ideia de pecado. Até a palavra é mal vista. As pessoas gostam de falar em erros, talvez crimes, quando tem alguma natureza antissocial, a ação
indesejável, mas elas não gostam de falar em pecado. Quando você fala em pecado, pessoas esperneiam. Os progressistas esperneiam. É um termo que se tornou ofensivo. Se nós prestarmos atenção, irmãos, nós veremos que a sociologia contemporânea quer acabar com a noção de pecado, colocando a culpa nas estruturas. Não são os homens que são bons ou maus, são as estruturas que os corrompem. É a sua posição na sociedade, a sua herança familiar. Somos todos vítimas. São as estruturas que são injustas e é preciso uma revolução para alterá-las, e então o homem vai ser tornado bom. Quantas estruturas já existiram e o homem não foi tornado bom? E quem cria as estruturas, senão o próprio ser humano? A psicologia atual abomina a noção de culpa. Culpa é fraqueza. Não é o pecado que é fraqueza, é a culpa sentida que é fraqueza. A pessoa tem que superar a culpa, tem que se aceitar como é. Não pode enveredar pelo caminho do que nós chamamos de arrependimento, é baixa estima. E então incentiva-se a pessoa a vencer a culpa não como uma coisa objetiva, mas como um sentimento tóxico dentro da pessoa a ser vencido. O sistema educacional que nós temos nega a realidade do pecado, particularmente na área sexual. A sodomia é aplaudida. Deixar o cônjuge para novas aventuras é buscar o caminho que lhe traga maior felicidade. As drogas querem que sejam um direito. É uma sociedade que nega o pecado. Não pensemos que isso é à toa. O diabo, inimigo das nossas almas, como diz o apóstolo, Deus deste século que cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus, é que quer negar a noção de pecado, porque aí o evangelho não se apresenta como uma boa notícia, como algo relevante, como uma esperança real. Pessoas não vão se abrigar na cruz de Cristo para se reconciliar com Deus, se elas não sentirem o perigo em que suas almas estão. Vivemos numa sociedade orquestrada para negar a realidade do pecado. E por isso que Jesus disse lá no versículo de número 49 de Lucas 24: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Para pregar o evangelho nós precisamos de um poder sobrenatural. Não é meramente uma estratégia argumentativa, porque os homens não reconhecem o peso de seu pecado. E isso não é de hoje. Lá em Provérbios diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. A Bíblia diz: o homem julga bom sempre os seus caminhos, mas Deus pesa os espíritos. Os homens tendem a justificar a si mesmos, não de hoje, a não reconhecer a gravidade de seus pecados, não de hoje. É preciso um poder sobrenatural para que as pessoas possam reconhecer o seu pecado, enxergarem-se no espelho de Deus, verem-se como Deus as está vendo. Por isso Jesus disse: quando o Consolador vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós sabemos que Deus age e atua mais quanto mais sua igreja e seu povo oram. Na medida em que nós temos uma sociedade anestesiada moralmente, que não reconhece o pecado, nós precisamos de mais pessoas de oração, que clamem a Deus,
para que o poder esteja com os pregadores, com os anunciadores da palavra, para quebrar corações endurecidos, para abrir olhos fechados, para que as pessoas possam entender a sua condição diante de Deus. Aqui no versículo de número 46 diz assim: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Note, Jesus ordenou que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados. Eu disse que o evangelho é o anúncio de fatos. Jesus morreu e ressuscitou por nós, e que é preciso uma resposta congruente com estes fatos. As respostas congruentes são o arrependimento e a fé. Se naquela cruz Deus proclama que todos pecaram, porque Jesus morria por todos, se naquela cruz Deus proclama a gravidade do pecado, porque só Jesus poderia morrer por nós, então eu devo reagir a isso com contrição, com arrependimento. Se ali o amor de Deus se manifesta salvador para comigo, expiando a minha culpa e oferecendo perdão, eu preciso receber esta promessa com fé. Arrependimento e fé são as respostas congruentes para com a anunciação do evangelho. É interessante, irmãos, que os reformadores do século XVI, maximamente João Calvino, mas Lutero também nessa direção, ensinavam que o conhecimento de Deus é que dá o conhecimento do homem, e não o inverso. Homens querem conhecer-se para depois conhecer a Deus, era o lema de Sócrates: homem, conhece-te a ti mesmo. Mas os homens, quando querem conhecer a si mesmos, se perdem em labirintos, e no final não conhecem a Deus como deve ser. Primeiro nós devemos conhecer a Deus, para depois nos conhecer correlacionadamente com Deus. Quando eu entender o quão santo é Deus, eu vou descobrir o quão pecador eu sou. O meu conhecimento da santidade de Deus tem como contraparte o conhecimento da distância que está em mim dessa santidade, de maneira que eu veja o meu pecado. Por outro lado, irmãos, o conhecimento do amor de Deus vai revelar a mim o quão misericordioso é Deus, e como eu posso ser salvo apenas por sua graça, crendo em Jesus Cristo como meu único e todo suficiente Salvador. Arrependimento e fé são as respostas adequadas à pregação do evangelho para que haja salvação. Lá no evangelho de Marcos, capítulo de número 1, a Bíblia diz assim nos versos 14 e 15: e depois que João foi entregue à prisão, João Batista, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede. Talvez alguém diga: pastor, mas lá no texto de Lucas não fala de crer, fala só de se arrepender. Diz aí no verso 47 de Lucas 24: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. A fé aqui, irmãos, está subtendida numa palavra: em seu nome. Em seu nome se pregasse. Eu creio que vou me arrepender e receber o perdão de pecados por causa dele. Eu me arrependo porque eu confio na sua pessoa, eu confio no seu nome. Nós não pregamos o arrependimento para a remissão de pecados do nada, como se Deus tivesse a obrigação de perdoar a quem se arrependeu. Se alguém se arrepender, isto por si só não cobre os pecados passados. A pessoa ainda continua em dívida com Deus.
O arrependimento só tem promessa de perdão porque Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados. Nós pregamos o arrependimento em seu nome, o arrependimento através da fé na sua pessoa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Note que aqui nada se fala acerca de batismo nas águas. Não é que nós não devamos nos batizar, claro que devemos. O batismo é um sinal de compromisso com Deus, mas o batismo não lava pecados. A pregação é o arrependimento em seu nome para a remissão de pecados. Remissão de pecados só há no sangue de Jesus. Só há no sangue de Jesus. Mas a observação que faço é que tem que haver arrependimento. Para haver arrependimento, eu tenho que reconhecer o meu pecado. Quando eu não reconheço o meu pecado, eu zombo da cruz de Cristo. Quando eu não reconheço o meu pecado, eu torno Deus, que me declara pecador na sua palavra, um mentiroso. Por isso que lá na epístola de João, primeira epístola de João, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: primeira epístola de João, capítulo 1, a partir do verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, confessar os pecados é a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O verso 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Se nós negarmos a gravidade do nosso pecado, estamos fazendo Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja o que a Bíblia Sagrada diz, lá no Evangelho de Lucas ainda, no capítulo de número 17. Lucas 17, desculpe-me, Lucas 7, irmãos. Lucas 7, versículo de número 29. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. João Batista proclamava um batismo de arrependimento. Ele chamava as pessoas ao arrependimento, e para que elas publicamente manifestassem estar arrependidas, elas vinham a ele para o batismo. E diz a Bíblia, no versículo 29, todo o povo que o ouviu, ou seja, João, os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Ou seja, justificaram o que Deus dizia deles, que eles eram pecadores, que eles tinham que se arrepender. Esse versículo para nós é precioso, irmãos, porque há um debate entre evangélicos e católicos romanos sobre o termo justificação. Para os católicos, justificação significa ser tornado justo, e implica em a pessoa ser aperfeiçoada pelas obras e estar no estágio de perfeição. Se ela não tiver chegado a esse nível ao morrer, ela terá que ir para o purgatório. Mas para nós, justificação é um termo forense. Justificação para nós não é ser tornado justo, embora o crente esteja em processo de santificação. Justificação para nós é ser declarado justo. O que é oposto para nós à justificação é o termo condenação. É um termo judicial. Ou alguém é justificado, declarado justo, ou alguém é condenado.
Nós cremos que quando nos arrependemos e cremos em Jesus, somos declarados justos no tribunal de Deus, absolvidos das acusações, porque Jesus com o seu sangue quitou a nossa dívida. Aqui em Lucas fica evidente que justificar não pode ser tornar justo, senão estas pessoas teriam tornado Deus justo. Diz aí o verso 29, todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Justificar a Deus é declarar que Ele é justo. Eles não tornaram Deus justo, eles reconheceram que Deus é justo. Eles declararam a justiça de Deus que os condenava, submetendo-se ao batismo de João. Aí o verso 30 diz assim: mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos. Note, o conselho de Deus é contra o homem, mostrando que ele é pecador. Eles não se reconheceram pecadores, não tendo sido batizados por ele. Isso lembra-nos o que Davi diz no Salmo de número 51, quando ele está arrependido do seu pecado, e ele diz assim no Salmo 51, verso 4: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja, note, justificado quando falares e puro quando julgares. Note como justificação é termo judicial, está associado a julgamento. Ele disse: eu pequei contra ti somente pequei, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que tu és justificado, Senhor. Eu declaro-te justo quando tu falas contra mim, e és puro no teu julgamento acerca da minha pessoa. Lucas também mostra uma outra coisa, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, mais uma vez nós vamos ver que justificação é o oposto de condenação, é absolvição, é ato imediato, instantâneo de Deus pelo qual Ele nos perdoa, mas depende de nos arrependermos e crermos no Senhor. Lucas 18, a partir do verso 9: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Estava falando pretensamente a Deus de seus méritos. Aqui diz que ele falava consigo mesmo, na verdade estava falando para massagear seu próprio ego. Mas diz aí, a partir do verso 13: o publicano, porém, estando em pé de longe, ó a vergonha dele pelo seu pecado, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Portanto, Jesus falou que aquele homem que se arrependeu saiu dali justificado, perdoado de seus pecados e transformado pelo poder de Deus, porque o Deus que perdoa transforma. Deus dá quitação da nossa condição passada pelo perdão para nos inaugurar novos tempos, para nos fazer nascer de novo, para nos regenerar, para que sejamos novas criaturas. Uma vez estava eu conversando com um adventista do 7º dia, que não cria na salvação somente pela fé, e ele tentou me colocar em contradição e disse: você crê que o arrependimento é necessário à salvação? Eu disse: creio. Ele disse: pronto, já tem uma coisa além da fé, o arrependimento. Então não é só a fé, tem que se arrepender e crer. Mas, meus irmãos, para nós o arrependimento não é uma coisa que se soma à fé, são 2 lados de uma mesma moeda. É preciso que eu me veja pecador para correr para os braços de Cristo, confiando que Ele vai me salvar.
É preciso eu me abominar a mim mesmo no pó e na cinza para reconhecer que não há nada em mim para eu confiar e correr para os braços de Jesus. Ou então, se alguém quiser dizer de outra maneira, eu ajudo. A fé é a única necessária para a salvação, mas o arrependimento é necessário para a fé. Ninguém tem fé sem que se arrependa. É aquela pessoa que se arrependeu e correu para os braços de Cristo, que é transformada pelo poder de Deus em nova criatura, que é perdoada de seus pecados. Por isso há passagens da Bíblia que às vezes falam só de arrependimento, arrependei-vos, porque o Evangelho foi proclamado para ser crido, e então é dito só, se arrependam. E há partes da Bíblia que falam em crer somente. Paulo disse ao carrasco de Filipos, que estava todo trêmulo, portanto o homem já estava reconhecendo o seu pecado, não tinha que falar nada para ele de arrependimento, ele já estava estremecendo, diz a Bíblia, ele veio todo trêmulo, o que farei para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Ele disse a um homem desconjuntado, um homem que estava sentindo a sua culpa, que agora só faltava agarrar-se a Cristo Jesus. Nós temos, por exemplo, lá em João, o seguinte, no Evangelho de João, capítulo 20, verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Aqui está dizendo que a Bíblia foi escrita para levar o homem a crer que Jesus é o Filho de Deus, e para que crendo, confiando em Jesus como Salvador, tenha vida em seu nome. Então o homem tem vida crendo. Agora veja, por exemplo, Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 11, versículo de número 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Note, lá fala para que crendo tenham vida, e aqui fala de arrependimento para a vida. Portanto, fé e arrependimento se implicam. Em Atos, no capítulo de número 20, o apóstolo Paulo diz assim no versículo de número 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é preciso que a pessoa veja o seu pecado, que ela sinta a contrição, que ela perceba que nela não há salvação, para ela se lançar nos braços de Jesus. O chamado de Jesus era sempre para uma rendição. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Hoje, irmãos, depois que eu já tinha preparado esta pregação, eu entrei no meu gabinete e fui orar. E eu tive uma experiência com Deus maravilhosa, que eu vou contar para os irmãos. Talvez não tenha o mesmo efeito que teve sobre mim, porque ela me veio num contexto específico. Eu orando a Deus pelo culto, e pensando exatamente nessa falta de consciência de pecado, comecei a me recordar, o Espírito Santo, eu de joelhos e Ele me trazendo à memória inúmeros pecados que eu cometi ao longo da vida, desde a minha infância. E na medida em que eu lembrava daquilo ali, eu tinha tanta raiva de mim mesmo, meus irmãos, tinha raiva de mim. Como é que eu errei nisso? Como é que eu fracassei nisso? Como é que eu não atentei para isso? E eu ia sentindo tanta ira, que por um momento eu pensei, se eu não fosse eu e fosse me julgar agora, eu provavelmente me condenaria ao inferno. O que eu quero dizer, irmãos, é que quando nós conhecemos o nosso pecado, nós vemos o quanto Deus é misericordioso. Ele seria melhor para nós do que nós para nós mesmos.
E foi isso que Deus começou a falar, quando eu comecei a ficar irado contra mim mesmo, me lembrando das minhas falhas, dos meus tropeços, e queria me condenar ao inferno. Naquele momento eu vi, Deus é o melhor para nos considerar, porque talvez nós nos condenaríamos a nós mesmos ao inferno. Tem pessoas que têm rancor de outras, que nunca lhes dão oportunidade de perdão, que se elas fossem Deus, aquelas pessoas não teriam nenhuma chance de ir para o céu. As pessoas surpreendem de nós falarmos no inferno. Eu me surpreendo de que para pecadores como nós haja céu. E quando eu estava pensando nisso, Deus me lembrou de um texto da Bíblia, irmãos. E quando Deus me lembrou desse texto, eu caí em prantos, mas eu chorei como faz tempo que eu não choro. Eu me lembrei de Davi, irmãos. Davi cometeu um pecado gravíssimo, um pecado que fere a sensibilidade de todos nós. Ele, uma vez, não tendo ido com seus companheiros à batalha, viu uma mulher banhar-se, trouxe-a para seu palácio, teve relações com ela e ela ficou grávida. Ele não queria matar o marido dela, mas queria arranjar uma saída para a sua reputação. Mandou trazer o esposo dela de volta do campo de batalha para ficar com ela e imaginar, tendo relações com ela, que o filho, porque ela ficara grávida, fosse dele. Mas o homem era tão diligente com o seu ofício militar que o homem não teve nada com a esposa. E Davi disse: leva ele de volta e coloca ele numa posição estratégica, fácil de ser atingido. E aí vocês saem daquela posição e ele fica vulnerável e é morto. Note, Davi, meus irmãos, queria encontrar uma maneira de pecar sem se sentir culpado. Não fui eu que matei, eu só deixei ele numa posição de vulnerabilidade. Foi um acontecimento, mas obviamente ele estava orquestrando tudo aquilo ali. Ele, para ocultar o seu pecado, foi tramando e perdendo toda a sensibilidade moral. E aquele Davi que nós lemos na Bíblia, tão puro, que enfrentou o gigante Golias, agora estava este maquinador do mal, sem perceber a gravidade do seu erro. E um profeta foi confrontá-lo, o profeta Natã. E foi essa parte, irmãos, que eu vi como Deus é misericordioso. Quando Natã vai confrontar Davi, ele conta uma história paralela, muito menos grave do que a de Davi. Ele fala: olha, tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas, muito gado, muita coisa, e uma pessoa pobrezinha, que só tinha um cordeiro. Ele criava a cordeira como se fosse uma filha. Ela comia do prato dele, bebia do copo dele. Mas quando veio um homem visitar a casa deste homem rico, em vez de ele pegar um animal do seu grande rebanho para servir aquela pessoa, pegou exatamente desse pobrezinho, tomou do outro. Quando Davi ouve isso, ele diz assim para Natã: este homem é digno de morte, tem que morrer. Aí Natã diz: este homem és tu. E Davi começa a chorar e diz: pequei contra o Senhor. E Natã responde: tu não morrerás, o teu pecado vai ser perdoado. Mas aí ele segue com as consequências, mas diz: tu não vais morrer. Enquanto que Davi disse acerca dele mesmo: é digno de morte. Mas Deus diz: não morrerás. Deus é mais misericordioso, irmãos, do que qualquer homem, é mais santo do que qualquer um de nós. Portanto, não negue o pecado, veja todo o horror do pecado, mas não há pecado que ele não perdoe. E Davi disse a palavra mágica: pequei. Como é difícil a sociedade de hoje alguém dizer isso. Às vezes usam palavras de menor potencial: eu falhei, eu errei, escorreguei,
não devia ter feito. Davi diz: eu pequei. A Bíblia diz, para nós terminarmos, o seguinte, lá em Romanos, eu termino só com essa leitura. Romanos capítulo 2, a partir do verso de número 1. Portanto, és inexcusável, indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro, pois tu que julgas faze o mesmo. Há pessoas severas no seu julgamento alheio, não percebendo que o juízo que fizeram aos outros recai sobre elas mesmas. E sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da benignidade, da bondade e paciência? Deus está sendo paciente. E longanimidade, Deus tem longo ânimo esperando que você se arrependa, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Se não fosse pela bondade de Deus, você nem se arrependia. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, que não se arrepende, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Não endureça o seu coração, não entesoure ira, reconheça o seu pecado. Deus é misericordioso para perdoar e transformar vidas. Vamos ficar de pé.